Me chamo Maria Cecília Brito Marques e o projeto tem como título Discurso Médico e a Construção de Novos Sentidos sobre o Louco e a Loucura na cidade de João Pessoa entre 1927 e 1929, com a orientação da professora Edna Maria Nóbrega Araújo. Os seguintes resultados exibidos nesse trabalho buscam sondar o teor dos discursos médicos e como estes foram construídos, dando sentido ao louco e à loucura na Paraíba do Norte de João Pessoa. A presente pesquisa priorizou 1927 como o início do marco temporal, quando foi realizada a Semana Médica, promovida pela Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba. Esse evento gerou discussões entre a classe médica sobre os variados temas, dentre eles a loucura. Nomes como o do psiquiatra Octávio Soares contribuíram para que o debate e de novas formas de se pensar a assistência aos alienados fossem executados. No ano seguinte à Semana Médica, em 1928, o Hospital Colônia Juliano Moreira foi inaugurado, e aí sim podemos dizer que começava uma nova fase para a assistência médica ao louco e à loucura. Esta passou a ser controlada e medicalizada a partir de uma instituição dita específica, amparada por saberes científicos. Dessa forma, nos propomos a analisar os discursos médicos após a inauguração e funcionamento do nosocômio, e, para tanto, além de recorrer aos anais publicados em 1927 pela Sociedade de Medicina e Cirurgia Paraibana, averiguamos as adições da revista Medicina publicadas entre 1932 e 1959, com o intuito de identificar como foram pensadas as práticas de assistência à loucura pelos enunciados médicos presentes na revista, além de que como ocorreu dentro dos muros do Hospital Colônia Juliano Moreira. Como objetivo geral, temos analisar como o discurso médico significou e deu sentido ao louco e à loucura na cidade da Paraíba do Norte, João Pessoa, entre 1927 e 1959, e os objetivos específicos, identificar como o discurso médico sobre a medicalização da loucura chegou na Paraíba do Norte, João Pessoa, entender a trajetória de silenciamento dos loucos a partir dos discursos médicos na Paraíba do Norte, João Pessoa, problematizar os saberes e práticas médicas que circularam nos periódicos da época sobre o louco e a loucura, demarcar o significado do Hospital Colônia Juliano Moreira para a história da assistência psiquiátrica paraibana. Como base teórica, utilizamos de discussões que envolvem a história da loucura, com o objetivo de construir um diálogo e validação acerca das discussões presentes na temática em que esta pesquisa se propôs a fazer. Os diálogos com os autores Michel Foucault, Roberto Machado, Evelyn Goffman, Elmaro Junqueira, Andréa Valente, Leonardo Santo e outros foram essenciais para a formação da seguinte pesquisa. Além disso, priorizamos a análise dos trabalhos apresentados durante a Semana Médica, que aconteceu em 1927, promovidos pela Sociedade de Cirurgia e Medicina da Paraíba, sendo este o ano escolhido para darmos início ao nosso recorte temporal. Os trabalhos exibidos durante o evento foram originalmente publicados pelo jornal A União e posteriormente em um único caderno. A outra fonte principal para a execução do trabalho foi a revista Medicina, que teria sido criada pela Sociedade de Medicina Paraibana, circulando de 1932 a 1959, ano esse em que encerra nossa análise. Tinha como objetivo trazer diversas pautas e contava com contribuições dos membros da Sociedade Paraibana, sendo comentada por diversos esculápios conhecidos no estado e capital, além de apresentar as atualizações sobre os serviços de assistência e medicalização da loucura. A participação dos médicos em diversos setores da sociedade paraibana tornou-se cada vez mais constante com o decorrer das primeiras décadas do século XX. Isso se deu principalmente pelo crescente investimento das autoridades públicas em áreas da saúde e o interesse por uma higienização material e ideológica. Em 3 de maio de 1924 foi criada a Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba, primeira associação médica do estado que viria a intensificar ainda mais os discursos e intervenções médicos e científicas na capital. Em 1927, a capital do estado foi palco para o certame que reuniu médicos de carreiras no estado e na capital para delegarem sobre os avanços científicos e sociais, terapêuticas e profilaxias, além dos desenvolvimentos de novos medicamentos e, inclusive, a saúde dos alienados e outros temas que seriam de bom grado para a comunidade. Mais especificamente, entre os dias 3 e 9 de maio, teve a realização da chamada Semana Médica. O evento foi organizado pela Sociedade de Medicina
e ao longo dos seus dias contou com a apresentação de 14 trabalhos por parte dos membros da associação. Nessa ocasião, o Dr. Octávio Soares apresentou sua tese sobre os doentes mentais, intitulada Antigos Conceitos de Alienados, como se tem feito a assistência aos alienados da Paraíba, futuro Hospital Colônia, onde expôs a situação desumana que os alienados se encontravam no Asilo Santana e o mais novo planejamento hospitalar. Com relação a esse novo planejamento hospitalar, se daria ao fato de que o novo nosocômio estava para estrear na capital e, às vésperas de sua inauguração, o médico declarou estar imensamente ansioso, embora ainda tivesse algumas considerações a serem feitas. Todavia, os alienados da Paraíba passavam a ter outro destino que não fosse o Hospital Santana, as ruas e as cadeias. Sendo dessa forma, seremos direcionados para um novo momento crucial na história da loucura paraibana, o abrir das portas do Hospital Colônia Juliano Moreira. O Hospital Colônia Juliano Moreira foi inaugurado em 23 de junho de 1928 e os internos do hospital eram divididos entre os crônicos e os agudos, onde os pacientes agitados eram colocados no hospital recebendo um tratamento diferenciado daqueles que estavam na colônia, os chamados pacientes calmos. Assim, dentre as terapeutas utilizadas no Hospital Colônia, podemos destacar a praxiterapia, que tinha como objetivo ir quebrando o tabu da inutilidade do alienado, o ressocializando para a vida cotidiana que antes levara. Dessa forma, o trabalho os edificaria a mente, fazendo com que os infelizes mentais voltassem às suas antigas profissões, onde 98% eram operários rurais. Criada pela Sociedade de Medicina, a revista Medicina teve como sua primeira edição lançada ao público em 1932 e circulou até o final dos anos 1950. Suas publicações eram inicialmente bimestrais e posteriormente isso mudou. Traziam diversos assuntos como pautas e foi lançada uma série de estudos sobre as moléstias mentais, sendo comentado por reconhecidos médicos do estado e da capital, além de apresentar as atualizações sobre os serviços de assistência e as medicalizações à loucura, imersos em uma fase de maior consideração da psiquiatria. Com isso, a revista Medicina colocou em circulação algumas discussões que poderiam acometer a loucura gradualmente, como o alcoolismo, a sífilis e a mediunidade, além dos hormônios femininos quando em excesso, a chamada histeria. Além de publicar os casos em particulares de homens e mulheres que chegavam ao Hospital Colônia Juliano Moreira buscando tratamento para os seus diagnósticos, entre eles a idiotia e a psicose maníaco-depressiva. Além da praxiterapia falada anteriormente, em 1956, o professor de psicotécnica da Universidade da Paraíba e médico do nosocômio paraibano, Eronildes Coelho Filho, divulgava a revista Medicina, a mais recente terapêutica que estava sendo colocada em prática no Juliano Moreira, expondo assim como seria o desenvolvimento dos pacientes que foram submetidas à sonoterapia. Essa técnica correspondia à fusão de medicamentos como barmilo e eletrochoques. Isso induziria o paciente a uma convulsão e, com a aplicação do barmilo por via retal, a agitação seria substituída por um longo sono instantâneo e longo. Esse tipo de tratamento seria destinado aos pacientes considerados mais agitados, em que os outros tratamentos não funcionavam. Após essa exposição de como andava os tratamentos de Juliano Moreira, os trabalhos apresentados pelos médicos à revista Medicina sobre a loucura foram sendo cada vez menor, quase que passados despercebidos, até 1959, quando a revista Medicina teve sua última edição lançada ao público. Com esta pesquisa, percebemos que não seria precipitado expor que, de fato, a trajetória do hospital mudou a vida dos alienados residentes no Estado e das assistências exploradas com tanto fervor pela classe psiquiátrica eram estudadas para serem concluídas com grande êxito. Reconhecemos o desempenho significativo para os médicos do nosocômio que designaram a vida de tantos doentes mentais que passaram por aqueles muros, cada qual com suas histórias. Entretanto, não nos impossibilita de reconhecer as problematizações que esses pareceres e assistências trouxeram e contribuíram para novos estereótipos e categorização. Por mais que feitos pelo bem-estar do público, os testes e processos foram submetidos e deixaram cicatrizes a esses pacientes e na história da tão sonhada cura para os insanos da Paraíba do Norte. Pela atenção, obrigada.